saudade de você. Que saudade de você. Somos em 3 irmãs. Eu, Lídia, a caçula, tenho 19 anos, a Mônica, 22 e a Solange. A Solange tem 24. Eu, Lídia, a caçula, 19. A Mônica, 22, a Solange, 24. As 2 mais velhas, a Mônica e a Solange, já são casadas. Mônica com Luiz Cláudio, Solange com o Vinícius. Eu, solteira, tenho o meu namorado. O que desejo contar nesta carta é um absurdo tão grande. Você, Eli Correia, e os ouvintes que vão acompanhar esta minha carta, tenho certeza, vão se chocar. Desde o tempo em que minhas irmãs namoravam, eu sempre saía e ia passear com elas. Quer dizer, com eles, namorados, porque eu, sendo a mais nova, eu ia assim como, vamos dizer, para segurar a vela, para vigiar um pouco. Após um tempo, eu já observava que os 2 futuros cunhados, os meus 2 futuros cunhados, eram bem diferentes em termos de comportamento com elas. O Vinícius nunca foi de ficar com agarramento com a minha irmã Solange. Claro que se abraçavam, beijavam, mas ele nunca foi daquele tipo de ficar colado com ela, atento se algum homem olhava para ela. Também nunca se incomodou ou se implicou porque Solange estava usando, por exemplo, um shortinho, uma roupa mais curta, ou um decote mais ousado. Não. Para ele, minha irmã podia fazer, vamos dizer assim, dentro de um certo limite, mas o que quisesse. Ele não estava nem aí, ele confiava. Ele só dizia na brincadeira, ó, os caras olham, babam na minha noiva, mas isso aqui, ó, é tudo meu, que se danem todos eles. E também olhar não tira pedaço. Assim Vinícius sempre falava. Assim Vinícius sempre brincava. Que os caras olham, babam, mas no final das contas, tudo é meu. Que se danem todos. E também, ó, olhar não tira pedaço. Já o Luiz Cláudio, o meu outro cunhado com a Mônica, pavio curto. Se algum rapaz, algum homem, ele percebesse que estava olhando para ela, para minha irmã Mônica, pronto, ele já arrumava encrenca e era fácil para ficar nervoso. Não permitia também a Mônica usando aquelas coisas que a nossa outra irmã usava. Aquelas coisas que a nossa outra irmã usava, tipo assim, com roupas mais curtas, tipo decote. Ele se invocava. Mandava, vai já trocar de roupa. Eu não saio com você desse jeito. E não quero que sem mim você saia desse jeito. Vai trocar de roupa. E não tinha jeito mesmo. Com ele não tinha, sabe, não tinha esse negócio de tirar farinha, não. Porque na opinião dele era indecência. E era provocação para outros homens. Então esses 2 cunhados realmente sempre foram muito diferentes. A ponto do Luiz Cláudio pegar no pé de Vinícius, sabe? E dizia, ô Vinícius, corta esse negócio da Solange ficar saindo assim desse jeito, com essas pernas fora, sabe, nesse shortinho aí mostrando tudo. Isso é feio pra você, rapaz, isso é ruim. O pessoal vai, sabe, fica falando o quê? E ainda por cima, estraga a minha namorada. Porque ela também quer usar essas coisas que nem a irmã dela usa. E você liga, você deixa, você não liga. Agora eu não gosto, então é melhor você, sabe, levar um pouco aí mais no cabresto, que senão estraga a minha. Porque comigo o papo é outro. Eu não admito e não aceito. O Vinícius, com aquela paciência e com aquele jeito dele dizer, ô Luiz Cláudio, deixa de ser chato, deixa de ser antiquado. Hoje em dia as garotas são assim mesmo, gostam de acompanhar a modernidade. Que mal é nisso?
Você é ciumento demais, rapaz. Sinceramente, você enche o saco da Mônica. Proibindo isso, proibindo aquilo. Ó, ciúme demais não presta, viu, cara? Ciúme demais não presta, não. Vê se dá uma maneirada também. Zé, na verdade, eram duas pessoas totalmente diferentes. Esse meu cunhado, o Luiz Cláudio, nunca mudou. A Mônica tinha de fazer tudo do jeito dele. Ler, como ele dizia, na minha cartilha. Tem que ler na minha cartilha. Enquanto Vinícius levava tudo na esportiva. Vendo que o Vinícius não se importava, não é que o Luiz Cláudio começou a dar duras na Solange. Só que ela, que não era noiva dele, nem ligava. Tirava sarro ainda. E o Vinícius ria. E ele tirava sarro também, dizendo: ô Luiz Cláudio, agora você inventou de ter ciúme da minha mulher, rapaz? Cuida da sua, cara. Vai implicar, brigar com a Mônica. Não com a minha namorada, não com a minha noiva, não com a minha mulher. Qual é a sua? Sabendo da brincadeira, mas ao mesmo tempo dando uma cutucada. Porque, imagine, ele já é ciumento em relação à namorada dele, a noiva dele, a minha irmã Mônica. Agora, vendo o Vinícius tratando daquela maneira meio solta, agora inventou de dar dura em cima, sabe, da Solange, que é a mulher do outro. O Luiz Cláudio se casou primeiro com a Mônica. E Vinícius casou-se com a Solange. Se casaram 6 meses depois. E vieram morar na mesma rua onde moravam Luiz Cláudio e Mônica, distante apenas uma quadra, mesma rua, porém com diferença de uma quadra. Esse meu cunhado, Luiz Cláudio, depois do casamento, ele ficou ainda pior em relação à minha irmã. Ligava do serviço toda hora. Se ela tivesse de sair, ela tinha que dizer a ele: olha, eu vou na padaria, viu, amor? Olha, eu vou no açougue. Ele queria saber tudo. Que hora você vai voltar? Olha, 15 minutos no açougue, ida e volta, em 15 minutos, tá? Quando você voltar, você me liga. Nossa. Na verdade, depois que ele se casou, ele virou ainda pior, virou um inferno na vida dessa minha irmã. A gente até tinha falado pra Mônica: Mônica, o Luiz Cláudio é muito ciumento. Sabe, ele é muito possessivo, ele é muito dono. Ah, mas depois que casa melhora. Depois que casa muda. Muda pra pior. Foi isso que aconteceu, mudou sim, mudou pra pior. E deu de fazer uma coisa. E deu de fazer a mesma coisa com a esposa do Vinícius, porque ele tinha medo que a Solange, esposa do Vinícius, mais solta, mais livre, sabe, mais assim, tranquila, pudesse influenciar a mulher dele, a Mônica, minha outra irmã. Então ele ligava para casa da Solange, querendo saber se a mulher dele estava com ela. Tá aí a Mônica tá com você? Pedia para Solange dar uma chegada na casa dele para ver se a Mônica... Vai lá, você dá pra você ir lá em casa, mas não precisa falar nada pra Mônica, não. Vai lá ver só se ela tá lá. Vai ver se ela tem, sabe, se ela tá conversando com alguém. Vai ver se ela tá lá no telefone. Um dia esse meu cunhado Vinícius comentou com o Luiz Cláudio que a sua mulher, a Solange, estava a fim de tirar carta de motorista. E que mandou então que ela fosse até a autoescola saber valores, quantas aulas, o que precisava fazer para poder se matricular. Esse meu cunhado, o Luiz, quando Vinícius comentou isso com ele, ficou nervoso. Você é doido, cara? Você é louco, é? Você é doido? Mas qual o problema, ô Luiz Cláudio? A Solange quer aprender a dirigir. A Solange, para aprender a dirigir, tem que ir numa autoescola. Você tá doido, cara? Não, falando assim, você tá louco. Será que você ficou pirado? Vai deixar tua mulher aprender a dirigir ao lado de um outro cara, de um homem estranho dentro de um carro? Você tá doido, é? Você vai permitir que a tua mulher passe horas com ele? Ela vai ser cantada, rapaz. Ela vai ser cantada. Esses instrutores aí, eles cantam as mulheres, rapaz. Sabe do que vai dar isso aí? Sabe do que vai dar? Não precisa falar pra você. Você quer saber de uma coisa, Luiz Cláudio? Vai se catar, vai. Pô, é que
Você tá pirado. Eu tô pirado, é? Você vai permitir que a tua mulher tire carta e fique num carro sendo ensinada por um outro homem o tempo todo? Não, você tá louco, você ficou doido. Não vai deixar não. Não vai deixar não. Tem mais. Se você não tem paciência de ensinar a sua mulher, eu vou fazer isso. Se bem que eu sou contra. Mulher com carta de motorista, sabe, vai começar a sair em shopping, vai em casas de amigas, sabe, eu já até tô imaginando a sua mulher convidando a minha pra sair de carro, sabe, eu não gosto nada disso. Mulher, enquanto o marido trabalha, tem que ficar dentro de casa. E pra sair, nem que seja no supermercado, tem que ligar. Tem que ligar e avisar, ó, tô indo no supermercado. E eu dou o tempo, é 15 minutos, hein? Quando você voltar, você já me liga. Ah, eu tenho que ir numa padaria. Tem que ligar, vou na padaria, tá? Tudo bem, amor? Olha, 5 minutos na padaria, quando você voltar, você liga. Então, é assim que tem que tratar a mulher. É assim que tem que tratar a mulher, Vinícius. Não é dessa maneira sua, não. Agora, assim, não. Pelo amor de Deus, você vai deixar tua mulher aprender a dirigir com outro homem dentro do carro? Meu cunhado Vinícius falou bem assim sério para ele: olha, o Luiz Cláudio, sinceramente, você parou no tempo, rapaz, você parou no tempo. Quantas mulheres dirigem hoje em dia? Os maridos não têm tempo e são elas que vão às compras realmente, levam e vão buscar filhos na escola, levam em médicos os filhos, vão a bancos, sabe? Acorda, cara, você tá no século 21. Qual é a sua? Você sempre teve ciúmes da Mônica, sempre teve ciúmes da sua mulher. E depois passou a ter ciúme da minha, pra minha não influenciar a sua. Ela vai aprender a dirigir sim, porque quem manda na minha mulher, manda em termos, sou eu. Eu não sou dono da minha mulher, mas de qualquer maneira quem manda na minha casa sou eu. Ela vai aprender sim, e não é você sendo cunhado que vai dizer que eu não posso deixar ela aprender. O meu carro fica aí na garagem a semana inteira parado. Se numa emergência ela precisar, ela pelo menos está habilitada e assim poderá usá-lo. E um tanto nervoso, o Luiz Cláudio, zangado, já disse: não adianta te abrir os olhos mesmo, né? Não adianta querer ser teu amigo. Não adianta, já vi. É perda de tempo. Só que é o seguinte, não precisa matricular a Solange em autoescola nenhuma, não. Eu, quando chegar à noite e nos finais de semana, eu pego o seu carro e vou ensinar o básico para ela. Ela vai aprender a fazer o percurso, vai aprender a fazer baliza, virar à direita, virar à esquerda, entender as marchas. E aí, quando ela estiver bem prática, com noção de volante, aí você a matricula numa autoescola só para ela tirar a carta. Só para ela tirar a carta. Mas ela não vai precisar de estranho nenhum ensinando ela não. Porque daqui a pouco a minha mulher também vai querer aprender. Daqui a pouco a minha mulher também vai querer entrar em autoescola. Eu não vou deixar. Então deixa que eu faço isso. Eu faço isso quando eu voltar do trabalho à noite, eu dou uma volta com ela no quarteirão, ensino. Final de semana também ensino. Quando ela estiver pronta pro volante, noção de volante, aí você só matricula ela para tirar a carta. Eu sei que você não tem paciência para isso mesmo. Já vi você brigando com ela, tentando ensinar. Então deixa que eu ensino, que é melhor do que, olha, uma coisa influenciar a outra. Tá bom? Na verdade, o Luiz Cláudio estava morrendo de medo de que Vinícius, permitindo que Solange aprendesse sozinha, né? Fosse aprender a dirigir, aquilo influenciasse a mulher dele, a Mônica, a nossa outra irmã. Então ele não queria que uma pessoa estranha, que a mulher dele podia falar para ele: ô Luiz, a minha irmã está aprendendo, e vê se está acontecendo alguma coisa. Então eu também quero aprender. Então o medo dele era tanto que ele chegou em casa e falou: Mônica, eu vou ensinar a tua irmã a dirigir, porque o Vinícius autorizou. O Vinícius está assim querendo entregar a tua irmã para qualquer um aí. Então eu vou ensinar para você, por favor, também, sabe, não ficar aí acesa para aprender a dirigir, tá certo? A Mônica achou ruim com o Luiz. Achou ruim. Olha, você não deveria se intrometer na vida do casal. Você não deveria se intrometer na vida do casal. Se o marido da minha irmã está dando consentimento, se ele está achando, se ele confia na mulher
E tá vendo que não tem problema nenhum? Agora você, como cunhado, quer se intrometer? Vê se pode. Sabe o que é? É que o teu cunhado é um trouxa, Mônica. Você muito bem sabe que desde o início do namoro, desde o tempo do noivado, ele nunca ligou muito pra sua irmã, sabe? Andar daquele jeito, roupa curta, colada no corpo, sabe? Teu cunhado é trouxa. O Vinícius, me desculpa dizer, é trouxa. Então, olha, ele sabe muito bem que ela chama a atenção, é bonita. Os caras hoje em dia não querem nem saber se ela tem marido ou não tem. Esses caras não perdoam mesmo. O Vinícius fica dando mole e vai conseguir galhos na cabeça logo logo. Então, olha, eu vou ensinar a tua irmã a dirigir. E por favor, você não me venha com essa frescura de querer também aprender a dirigir. Como o Vinícius sabia que não adiantava nada discutir com esse cunhado, então acabou concordando. Pra mim tá tudo bem. Desde que você ensine a Mônica a dirigir, eu não tenho paciência mesmo de aguentar a mulher fazendo barbeiragem. Eu ensino um pouquinho, dali a pouco já perco a paciência. E até ela aprender vai demorar muito, eu não vou ter paciência mesmo, e tá tudo bem. Então, como o Luiz Carlos trabalha durante o dia, só podia ensinar a minha irmã, a sua cunhada, à noite ou finais de semana. E essa minha irmã, a Solange, estava ansiosa, doida mesmo para aprender a dirigir, porque o marido tem carro, o Vinícius tem carro, mas o carro fica lá na garagem e ela às vezes precisa fazer alguma coisa, ir para cá, ir para lá, e não sabendo dirigir, o carro fica parado. A primeira aula de direção ficou então acertada para o domingo cedo, quando quase não tem carros pelas ruas. A Mônica pediu para o Luiz se podia ir junto, mas ele já disse que não. Se você for, vai deixar sua irmã nervosa. Daqui a pouco a gente briga, aí ela não vai querer aprender comigo e vai lá na autoescola. E o Vinícius, o bobão lá, vai acabar deixando. Então, olha, não vai não. Deixa eu dar a aula sozinho com a sua irmã, sozinho, porque se você for, ela vai ficar nervosa. Na primeira barbeirada que ela dá, você vai falar alguma coisa, ela vai ficar nervosa. Afinal, aulas de direção só pode ser, sabe, o instrutor e a pessoa. No caso, sabe, a aluna e a sua irmã e eu. Qualquer outra pessoa vai atrapalhar e vai tirar atenção. Então os dois saíram cedo naquele domingo. Meu cunhado Luiz Cláudio foi dirigindo até aquele ponto onde durante a semana os carros de autoescola dão instruções aos alunos. Existem lugares onde há uma concentração de carros, onde se ensina a dirigir naquele perímetro, naqueles lugares, naquelas ruas, naqueles pontos ali. Inclusive tem marcações pelo chão com metragens para fazer baliza. Os dois ficaram por lá um bom tempo. Voltaram quase na hora do almoço. A Mônica ainda perguntou a Solange: e aí, o meu marido é bom instrutor? Aprendeu já alguma coisa? A Mônica, toda sorridente e feliz, disse: olha, Mônica, o Luiz é um instrutor e tanto, tem paciência que o Vinícius não tem. Olha, sinceramente, tem uma paciência que eu vou dizer, é muito calmo. Ele é meio nervosão, meio estouradão assim, mas olha, para ensinar ele tem uma paciência, uma calma, olha, do outro mundo. Nunca que o Vinícius faria o que o seu marido fez. Eu deixei o carro morrer, depois na subida da ladeira, fui aos trancos, na descida me atrapalhei, e ao invés de ir brecando, de repente acelerei. Ele teve que puxar o freio de mão, senão eu atravessava o sinal fechado. Ainda bem que não tinha carro nem na frente nem atrás. Tudo vazio. Depois da outra subida, deixei o carro vir de ré, de fasto, queimei faixa. Eu só fiz barbeiragem mesmo, afinal eu não sei dirigir. Mas que eu vou aprender, eu vou. E sei que vou demorar um pouco, mas eu vou aprender. Foi a primeira vez hoje que eu peguei no volante e olha, apesar de tudo, senti que é muito gostoso dirigir. E o Luiz tem muita paciência, porque se fosse o Vinícius, na primeira barbeiragem que eu tinha dado, ele já tinha desistido e vamos voltar para casa, vamos voltar para casa, vamos voltar para casa. Olha, ainda bem que o Luiz pode ser chato em umas coisas aí com você, mas para instrutor, para ensinar, nota 10.
precisavam ver a empolgação da minha irmã Solange. O Vinícius ainda brincou: só você mesmo para ter paciência para isso. Eu tô fora, mas só quero olhar o carro para ver se não tem arranhão. Eu quero ver se não tem nenhum arranhão. Durante a semana, como o Luiz Cláudio chegava cansado do serviço, às vezes ele ainda estava com disposição, e a Mônica e ele saíam um pouco, mas não demoravam, estavam de volta. Ensinar mesmo. Luiz Cláudio preferia aos domingos cedo. E ela também preferia aos domingos cedo, porque não tinha movimento algum. Durante a semana, à noite, sempre tem movimento, então era só uma voltinha mesmo para não perder o jeito do volante e tal, mas aprender mesmo com várias horas era no domingo de manhã. Tudo muito calmo, muito tranquilo, e as semanas foram passando. E a minha irmã, a Mônica, perguntava como iam as aulas, se ela estava realmente dominando já o volante, se ela realmente estava, sabe, aprendendo mesmo, já estava um craque no volante. Dirigir não é fácil. Se teu marido não estiver do meu lado, eu ainda não confio em mim totalmente não. Eu não sei, eu fico nervosa quando eu vejo um carro se aproximando, eu me embaralho toda ainda. Primeiro mês, segundo mês, ou seja, 8 domingos, fora algumas noites. E nada ainda da Solange estar preparada para tirar a carta. E o meu cunhado disse: é assim mesmo, tem pessoas que aprendem mais fácil, outras ficam tensas, nervosas. Mas a Solange vai chegar lá. Ela já tá muito boa mesmo, já tá chegando lá mesmo. Quase, mais um pouquinho. Ô Vinícius, mais um pouquinho, você pode matricular ela lá na autoescola e só para tirar a carta, porque mais um pouquinho ela vai estar, 100%. Vinícius ainda tirava sarro da mulher dizendo: olha, você ainda vai demorar mais de um ano ainda, viu, para conseguir tirar essa carta. Eu tenho certeza. Eu, sinceramente, não tô nem aí. Eu sei que você é difícil mesmo de aprender. A verdade é que com essa de todos os domingos, o Luiz Cláudio, ele levantava às 6 da manhã para pegar assim, sem nenhum movimento mesmo, para pegar vazio, para que essa minha irmã, a Solange, não tivesse maiores dificuldades para aprender a dirigir. Então ele já levantava às 6 horas da manhã para ensinar a Solange. A minha irmã Mônica também acabava se levantando. E o Vinícius, lá na casa dele, também acabava levantando, porque a esposa vai para cá, vai para lá, isso se arruma aqui, faz café, então acabava também levantando. E foi então que num domingo desses, a Mônica resolveu ir até a feira para comprar um peixe que o marido dela, o meu cunhado Luiz Cláudio, gosta muito. Ele gosta de tainha recheada no forno. É aquela tainha, aquele peixe de um tamanho, assim, de um porte médio, bonito. Então ele gosta da tainha que a minha irmã faz. Uma tainha recheada que ela leva ao forno. Então nesse domingo, foi um domingo assim que ela... A Solange foi aprender a dirigir, o Luiz Cláudio foi ensiná-la, e então ela decidiu, depois de algum tempo assim, ela decidiu ir na feira comprar então este peixe, esta tainha, para preparar a tainha, rechear a tainha e fazer a tainha no forno, que o Luiz Cláudio gosta muito. Quando esta minha irmã vai seguindo para a feira, ela cruzou com o Vinícius, que tinha ido buscar o jornal na banca. E ele perguntou: poxa, mas tão cedo assim, onde vai? A minha irmã falou que ia à feira comprar o peixe. Eu vou preparar hoje uma tainha. Até se você quiser comer lá em casa, você pode ir. Vou preparar uma tainha recheada no forno. E esse outro, meu cunhado Vinícius, falou: poxa, então eu vou conversar com a Solange, de repente a gente tá nessa. E
né, ficou nessa daí. Então nós vamos nos convidar para almoçar, tal, papapá. E se prontificou em acompanhar a cunhada para escolher a tainha. De repente a gente compra, né, mais uma tainha. E os dois foram. Para chegar à feira, eles tinham de descer a rua um bom pedaço. Ela já estava indo na feira comprar a tainha. Encontra com Vinícius, que foi comprar o jornal. Conversam sobre a tainha recheada no forno. Ele se entusiasma. Ele convida ele e a irmã, no caso a esposa dele, a Solange, para na hora do almoço virem almoçar em casa. Então tudo bem, então eu vou lá na feira com você e quem sabe a gente compra mais uma. Então eles tinham de descer a rua um bom pedaço. E quando chegaram na esquina, que tem que virar à esquerda, estavam bem próximo daquele ponto onde as autoescolas dão instrução aos seus alunos durante a semana. Manhã de domingo não tem ninguém aprendendo. Manhã de domingo é um campo de futebol onde os instrutores levam os alunos para fazer baliza, para dar ré, para, estacionar o carro. Foi minha irmã que ainda chamou a atenção do Vinícius. Vinícius, olha lá o seu carro. Então é ali que o Luiz ensina a Solange a fazer baliza? Nossa, vamos até lá fazer uma surpresa. Vamos até lá fazer uma pegadinha com eles. Vamos até lá assustar eles. Você chega de um lado, eu chego do outro. Eu quero ver a cara dos dois pensando que somos ladrões. O que você acha? O que você me diz? Vinícius falou, poxa, legal, vamos aprontar com os dois. Então depois aí a gente vem os quatro, vamos lá na feira e compramos a tainha. Então, por um instante, essa minha irmã Mônica, que já estava bem perto da feira, ao dobrar aquela esquina, viu naquele local onde eles fazem as instruções de motorista, viu o carro do Vinícius, com quem a Solange está aprendendo. E eles resolvem de, ao invés de continuar ir para a feira, irem fazer uma surpresa para o Luiz Cláudio e a Solange. Cada um vai de um lado e vamos dizer que vamos gritar, ladrão, só para ver a reação deles. Quando eles virem que somos nós, eles vão ficar nervosos, mas olha, vai ser uma farra, vai ser uma gozação. Então, os dois seguiram. O carro está parado. Provavelmente Luiz Cláudio está ensinando Solange, ensinando detalhes do carro, a ré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a embreagem, o acelerador, o freio. Naquela hora, o lugar está bem deserto. O lugar está bem deserto. É manhã de domingo. Não tem movimento de carro e nem de gente. As pessoas que porventura estejam passando por ali estão indo para a feira. Como a minha irmã Mônica e o meu cunhado Vinícius também iam. Mas ao dobrarem aquela esquina, viram naquele lugar, ali onde as autoescolas dão aulas, viu o carro parado. Então vamos fazer uma surpresa. O lugar fica bem encostado ao campo de futebol, campinho. Os dois então, Vinícius, marido de Solange, e Mônica, esposa de Luiz Cláudio, os dois que se encontraram, ela indo na feira comprar a tainha para fazer recheada ao forno, ele que vinha vindo com um jornal. Aí os dois decidiram que vamos então para a feira e depois a gente almoça. No caminho, passando por aquele local onde as autoescolas dão aulas de trânsito, vem o carro lá, parado. Vamos fazer uma surpresa, cada um chega de um lado e eles pensam que a gente é ladrão e eles levam um susto.
quem vai levar são eles. Eles pensam que vão dar um susto. Eles pensam que vão dar um susto. Amanhã, neste horário, 2 da tarde, você vai ter a oportunidade de ver que quem levou um susto, o maior susto, quem levou o choque, o maior choque, foram eles, Vinícius e Mônica. Amanhã, a sequência desta carta, o encerramento desta carta, porque naquela hora do dia, naquela hora daquele domingo, lugar deserto, não tem movimento de carro nem de gente, e encostado ali no campinho de futebol, os dois seguem naquela direção, dispostos a darem um susto. Ela no marido Luiz Cláudio, ele na esposa Solange, mas ao chegarem no carro, foi o maior choque de suas vidas. A emoção do povo. Programa Eli Correia.